Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das flores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, a quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. E desejo do mais profundo do meu coração que você tenha um dia hoje cheio de Deus. Que você possa fazer muitas experiências da presença de Deus na sua vida no dia de hoje. Que cada situação e pessoa que você encontrar seja uma oportunidade para ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E para iniciar esse nosso momento de fé, onde queremos ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra da igreja, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a colocar-se comigo diante do Espírito Santo. Ele que é Deus com o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que no passado falou através dos profetas e continua nos falando hoje através da sua igreja. Coloquemo-nos então, pedindo a ação e a unção do Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caro irmão, cara irmã, nesta quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, dia 10 de setembro, a Igreja nos traz, na sua liturgia, o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está lá em Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Evangelho segundo São Lucas, 6, de 27 a 38. Ouçamos então com bastante piedade, com bastante atenção, essa palavra que é a palavra de Deus, que vem ser alimento, força na nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais
que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia? Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmão, irmã, esse Evangelho que nós acabamos de ouvir, vem nos falar justamente do próprio do ensinamento de Cristo e da vida cristã. O amor, a misericórdia, sobretudo para com aqueles que não usam do mesmo amor e da mesma misericórdia para conosco. Jesus nos apresenta o centro da originalidade do seu ensinamento. A capacidade de fazer ao outro e, sobretudo, aquele outro que é incapaz de fazer para conosco o mesmo bem, o mesmo amor, a mesma misericórdia. Jesus inicia o evangelho de hoje chamando a atenção dos seus discípulos, dizendo: amai os vossos inimigos. Amai aqueles que vos odeiam. Abençoem aqueles que amaldiçoam vocês. E rezem por aqueles que perseguem vocês. Para que mais clareza do que isso? Para fazermos o exame da nossa consciência no dia de hoje. Se estamos agindo assim. Se estamos sendo capazes de dispensar aos outros a misericórdia que um cristão deve dispensar aos outros. Sobretudo, um batizado, uma batizada. Serve para fazermos o nosso exame de consciência e percebermos se estamos no caminho do Evangelho. Ou se ainda ficamos guardando ressentimentos, somos incapazes de perdoar, queremos pagar com a mesma moeda, nutrimos sentimentos de vingança. Alguns chegam a dizer até: eu queria tanto perdoar, mas eu não consigo perdoar. O eu não consigo, muitas vezes, tem um eu não quero escondido por trás.
Quantas pessoas se comprazem em ficar machucando a ferida, porque parece que sentem prazer em lembrar-se daquela ferida que foi feita por alguém. E cada vez que tem oportunidade, machucam de novo a ferida, porque querem se sentir coitadinhas diante dos outros. E muitas vezes não perdoam, porque parecem estar satisfeitas em se machucar a si mesmas, cada vez que traz à memória a ferida que o outro lhe causou. É preciso colocar remédio nas feridas e não machucar ainda mais. E o jeito de colocar remédio, Jesus ensina. Ame quem odeia você. Reze por ele, por ela. Jesus termina o evangelho de hoje dizendo uma coisa muito séria que devemos prestar atenção. Ele diz: com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. É séria essa palavra de Jesus. Se a medida que eu uso para medir o outro é a medida do amor, do perdão, da misericórdia, do respeito, da oração, é assim que eu vou ser tratado também. No fim de tudo, é assim que eu vou ser tratado. E vou conseguir enxergar as bênçãos que serão colocadas diante de mim, confirmando essa medida. Mas se a medida for o contrário de tudo isso, a medida com que eu medir os outros, então é com essa mesma medida que eu serei medido também. Meu irmão, minha irmã, amar, sobretudo aquele que não nos ama, é a originalidade da nossa fé cristã. Que Jesus nos ajude a não ficarmos guardando no coração mágoa, rancor, ressentimento dos outros. Ao contrário, que tenhamos a humildade de ir colocar remédio, colocando remédio nas feridas. E demonstrar amor, sobretudo através da oração, no desejo sincero de que aquele ou aquela que nos ofendeu, que nos perseguiu, que mentiu a nosso respeito, que nos caluniou, que agiu pelas nossas costas, que sejam felizes, perdoados por Deus, que sejam realmente reconciliados com o Senhor. Rezando pela felicidade do outro, estamos rezando pela salvação do outro, estamos rezando pela conversão do outro. Se o outro nos fez um mal tão grande assim, é porque não é feliz. Se o outro fica nos caluniando, ou nos prejudicando, ou nos perseguindo, nos ofendendo, é porque ele ou ela não é feliz. Se desejarmos de todo o coração a felicidade daquela pessoa e orarmos por ela, ela poderá encontrar a felicidade e aí não vai fazer mais ninguém sofrer. Não nos esqueçamos, com a medida com a qual nós medirmos os outros, nós também seremos medidos. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro